Aquela frase guarde isso para o tribunal, pai. Saiu da minha boca, quase sem que eu percebesse. Eu tinha 16 anos e estava tremendo, segurando o telefone com tanta força que meus nós, dos dedos, ficaram brancos. Do outro lado da linha, o silêncio do meu pai foi mais alto do que qualquer grito. Foi nesse momento que tudo mudou. Foi quando eu comecei a gravar. A casa onde cresci sempre pareceu normal por fora. Um gramado bem cuidado, um balanço na varanda que meu avô fez. Mas por dentro o ar era pesado, cheio de segredos que ninguém ousava nomear. Minha mãe flutuava pelos cômodos como um fantasma, com um sorriso frágil que nunca alcançava os olhos. Meu pai era o sol em torno do qual todos nós girávamos, mas seu calor podia queimar a qualquer momento. E minha irmã mais velha, a Ana, ela tinha aprendido a ficar invisível. Tudo começou a ruir no dia em que o negócio da família faliu. Não foi de uma vez. Foi como um vazamento lento, gota a gota, até que o chão inteiro estivesse inundado. As discussões a portas fechadas tornaram-se mais frequentes, as vozes mais altas. Eu ouvia pedaços de frases. Dinheiro que sumiu. Investimento arriscado. A culpa é sua. Minha mãe chorava baixinho no quarto, e meu pai passava horas no escritório. O cheiro de café forte e frustração, saindo pela fresta da porta. A primeira gravação não foi planejada. Eu estava no meu quarto, tentando fazer o dever de casa, mas o som da briga na sala de jantar era impossível de ignorar. Peguei meu celular antigo, aquele que mal segurava a carga, e apertei o botão de gravar. Não sei por que fiz isso. Talvez eu só quisesse uma prova de que não estava ficando louco, de que aquelas coisas realmente estavam acontecendo. A voz do meu pai, distorcida pela distância e pela raiva, dizia coisas sobre um sócio, sobre ter sido traído. A voz da minha mãe, trêmula, respondia com acusações sobre gastos que ela não entendia, sobre uma vida de aparências que eles não podiam mais sustentar. Naquela noite, ouvi a gravação dezenas de vezes. Era horrível, mas também era real. Era a única coisa real, em meio a tantos sussurros e mentiras. A partir daí, gravar se tornou um hábito. Um segredo sombrio só meu. Eu gravava as ligações tensas do meu pai, os soluços da minha mãe quando ela achava que ninguém estava ouvindo, as conversas ríspidas entre eles, sobre vender a casa, sobre o que os vizinhos iriam pensar. Cada gravação era um pedaço de um quebra-cabeça que eu não tinha certeza se queria montar. A Ana, minha irmã, percebeu que algo estava diferente em mim. Um dia, ela me encontrou no corredor, com os fones de ouvido, o rosto pálido. "O que você tanto ouve?" ela perguntou, tentando pegar o celular. Eu o afastei, meu coração batendo forte. "Nada. Música", menti. Ela me olhou com aqueles olhos que viam tudo. "Você está diferente, Leo. Tá mais quieto, mais assustado." Ela estava certa. Eu vivia com medo de ser descoberto. Mas o medo de não saber a verdade era ainda maior. O ponto de virada foi quando descobri sobre o tio Carlos. Ele era irmão da minha mãe, um homem gentil que sempre me trazia livros nas visitas. Ele havia emprestado uma quantia enorme de dinheiro ao meu pai para tentar salvar o negócio. Um dinheiro que ele mesmo não tinha, que havia pego emprestado, confiando na promessa do meu pai de que tudo daria certo. E agora, com a falência, o tio Carlos estava perdido. Ouvi uma conversa telefônica que meu pai não sabia que eu estava gravando. Ele falava com alguém, um advogado, talvez. Ele dizia que o empréstimo do Carlos não tinha contrato, que era a palavra dele contra a Trazelie. Do meu pai, ele foi ingênuo. Família é família, mas negócios são negócios. Ele não tem como provar nada. Meu estômago revirou. Meu pai estava planejando virar as costas para o próprio cunhado, o homem que tentou ajudá-lo. Naquela noite, a casa estava em silêncio. Fui até o quarto da minha mãe. Ela estava sentada na beira da cama, olhando para uma caixa de fotos antigas. "Mãe", comecei, a voz falhando. "O que aconteceu com o dinheiro do tio Carlos?" Ela congelou. O sorriso frágil desapareceu. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi uma faísca de algo real em seus olhos. Tristeza.
raiva. Seu pai. Ele fez o que achava que precisava ser feito. Ela sussurrou, sem me olhar. Não se meta nisso, filho. É complicado. Complicado, repeti. Ele vai deixar o tio Carlos perder tudo? Às vezes, para uma parte da família sobreviver, outra precisa se sacrificar, ela disse. A voz vazia. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Não era sobre sobrevivência. Era sobre ego ou sobre orgulho. No dia seguinte, confrontei meu pai. Esperei ele entrar no escritório e fui atrás. Ele estava ao telefone rindo de algo. Quando me viu, seu rosto se fechou. O que você quer? Eu ouvi você, disse eu, minha voz mais firme do que eu esperava. Ouvi sobre o tio Carlos. Você não pode fazer isso com ele. Ele se levantou, a cadeira rangendo no chão de madeira. Ele era muito mais alto que eu, e por um segundo, senti aquele medo infantil de novo. Você não sabe do que está falando. Saia daqui. Eu sei que você vai mentir. Sei que vai dizer que ele não tem como provar o empréstimo. Ele deu um passo em minha direção, o rosto vermelho. E quem vai me impedir? Você, um garoto que ainda depende de mim, para tudo. Foi então que as palavras simplesmente saíram. Guarde isso para o tribunal, pai. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Ele me encarou, e a raiva em seus olhos deu lugar a algo diferente. Confusão, e talvez, pela primeira vez, um pingo de medo. Ele não sabia do meu segredo. Não sabia que eu tinha horas e horas de conversas, de brigas, de confissões sussurradas. Tudo armazenado em um pequeno cartão de memória escondido dentro de um livro velho. Naquela noite, mostrei tudo para Ana. Sentamos no chão do meu quarto, dividindo um fone de ouvido. Ela ouviu a voz do nosso pai, planejando trair o tio. Ouviu nossa mãe, justificando o injustificável. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, silenciosas. Quando terminou, ela não disse nada por um longo tempo. Apenas me abraçou. Você não está sozinho nisso, ela sussurrou. Decidimos juntos o que fazer. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre dar ao tio Carlos a chance de se defender. Contamos a ele, que a princípio não acreditou. Ele confiava no meu pai. Mas quando ouviu as gravações, seu mundo desabou. O processo que se seguiu foi a coisa mais difícil que já enfrentei. A família se partiu ao meio. Avós, tios, primos, todos foram forçados a tomar um lado. Meu pai me chamou de traidor. Minha mãe parou de falar comigo. Eu me senti um estranho na minha própria casa. O garoto que havia quebrado a regra mais fundamental, a lealdade familiar. Mas toda vez que a culpa pesava, eu me lembrava do olhar da minha mãe, dizendo que alguém precisava se sacrificar. Eu me lembrava da voz do meu pai, fria e calculista, descartando o homem que tentou salvá-lo. E eu sabia, no fundo, que tinha feito a única coisa que podia. Lealdade não podia significar cumplicidade. Amor não podia ser uma desculpa para permitir que a injustiça acontecesse. Hoje, as coisas ainda estão se ajeitando. A casa foi vendida. Eu e a Ana moramos com o tio Carlos por um tempo. Meu pai e minha mãe, eles seguiram seu caminho. Não nos falamos muito. A ferida é profunda demais. Mas às vezes, quando o silêncio da noite chega, eu pego meu celular, não para gravar, mas para ouvir a minha própria voz de adolescente, trêmula mas determinada, dizendo aquelas palavras. E lembro que, mesmo no momento mais escuro, eu encontrei coragem para acender uma pequena luz. E essa luz, por menor que fosse, foi o suficiente para me guiar para fora da escuridão. Essa foi a minha história. É complicado. E ainda dói. Mas é a verdade. Obrigado por me ouvirem. Se você se conectou com essa jornada, considere se inscrever para mais histórias como esta. Fique bem.